Você consegue imaginar a matemática sem a tabuada? A química sem a tabela periódica? A física sem fórmulas? Então prepare-se para, a partir de hoje, compreender a linguagem de uma forma diferente. Com direito à tabuada das letras, tabela de regras e fórmulas que te permitirão, dentre outras coisas, falar outro idioma a partir da sua própria língua. Se você está assistindo esse vídeo, então você é testemunha da mais nova revolução da linguagem humana. Linguagem é métrica. Nossa galáxia tem um diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz, o que não nos livra de sermos diariamente bombardeados por meteoroides, que em sua grande maioria se vaporizam antes de se tornarem meteorito e entrarem em contato com o nosso solo. Esse meteoroide, por exemplo, vai se chocar com a Terra em poucos segundos. Quando ele entrar em fricção com nossa atmosfera, vai gerar um rasto luminoso, se tornar um meteoro e por muitos de nós ser chamado vulgarmente de estrela cadente. A compreensão de que estrelas cadentes são, na verdade, meteoros foi o que permitiu a evolução dos estudos acerca desses fenômenos no céu. Imagine que, metaforicamente, a linguagem tem sido tratada ao longo de muitos milênios como uma estrela cadente e que, não tão de repente, passou a ser estudada, agora sim, como o meteoro que de fato é. A matemática tem os números, que são operados pela tabuada. A química tem os elementos, que são agrupados pela tabela periódica. A física tem os materiais, que são estudados pelas fórmulas. A linguagem tem as letras. Mas onde está a tabuada que temos que estudar para aprender a falar de um idioma para outro? E foi exatamente isso o que encontramos. Mas antes de você conhecer a tabuada que nos permite afirmar que linguagem é métrica, vamos compreender como a linguagem foi pensada ao longo da sua evolução. Os sumérios são considerados a primeira civilização avançada da história, e a eles é atribuído o primeiro registro de escrita. Eles cunhavam ideogramas, milhares de símbolos dificultavam e muito a comunicação escrita. E para descomplicar tudo isso vieram os fenícios. Conhecidos como o povo que por muito tempo dominou o comércio náutico, são ainda os responsáveis por criar o primeiro alfabeto a que se tem registro. De tanto negociarem com diferentes povos de diferentes idiomas, criaram 23 consoantes, ou símbolos, onde diferentes combinações dessas letras poderiam formar significados diferentes. E como é bem mais fácil decorar 23 símbolos aos mais de 1000 dos egípcios, logo vários povos com os quais os fenícios mantinham negócios já estavam fazendo uso do tal alfabeto, com exceção dos orientais, que não negociavam com os fenícios, o que justifica terem se comunicado através de ideograma por muito mais tempo que o Ocidente. Paralelo à forma escrita, os fenícios quantificaram as ondas de som em dois grupos. Os sons materiais, que hoje conhecemos como notas musicais, e os sons orgânicos animais. Basicamente, os fenícios desenvolveram duas escalas distintas que ajudam a transcrever os sons. E dessa forma desenvolveram a escrita alfabética, o que significa que os símbolos não representariam mais ideias ou objetos, mas sons. Posteriormente, os gregos transformaram algumas das consoantes fenícias em vogais, formando assim um alfabeto mais completo, que os romanos, por sua vez, adaptaram e que nós usamos até hoje. O pontapé inicial é observarmos como acontece a comunicação entre duas pessoas. O ar que sai do pulmão em direção às cordas vocais é estudado pela biologia.
Os sons produzidos pelas cordas vocais são emitidos pela boca em direção ao tímpano do interlocutor em forma de ondas sonoras. Essas ondas passam pelo código letra e sobem para a parte cognitiva, que compreendemos em linguística. E é na física orgânica do deslocamento dessas ondas sonoras que se sustenta boa parte do que foi descoberto. Escrita, imagem e som nada mais são do que a comunicação dividida em 3 vértices. Lembrando que, segundo o Teorema de Pitágoras, tudo na vida é sustentado por 3 vértices. Imagine que a distância da escrita até a imagem e da imagem até o som é o que nos permite calcular a maior distância desse triângulo reto, que é justamente a distância entre o som e a escrita. Essa distância maior entre o som e a escrita é a hipotenusa base de toda essa pesquisa. Quando nós convertemos a comunicação em tecnologia, por exemplo, podemos dizer que a escrita é equivalente a DOS, que a imagem começou com a Windows, seguida pela iOS, Android, entre outras. Mas e o som? O que seria o som em programação? Talvez você não compreenda o gigantismo escondido nessa questão. Mas a resposta para essa pergunta é a mesma para uma outra, porque ainda não existe um tradutor simultâneo que facilite a comunicação entre diferentes povos. A resposta é simples: estão tentando decodificar a palavra, quando deveriam decodificar o som. Grandes empresas como a Microsoft, a Apple ou a Google já dominam a escrita e a imagem. Quantos benefícios você teria se alguma delas, por exemplo, dominasse também o som? Vamos voltar bastante nessa história para amarrar uma ponta solta. Aristóteles disse que algumas letras são formadas pelo fechamento dos lábios e outras pela aplicação da língua, mas que a diferença entre elas era uma questão a ser respondida por aqueles que se dedicam à ciência da métrica. Voltando um pouco mais, vale lembrar que Pitágoras acreditava que toda a realidade era regida por números. Contudo, não se encontrou matemática aplicada, por exemplo, na história ou na biologia. Mas é possível medir o fato na linha do tempo, e medida é métrica. Assim como é possível contar a quantidade de hemácias de um indivíduo. Quantidade é medida, medida é métrica. O que sugere que, na verdade, Pitágoras não disse que tudo era matemática, mas sim que tudo era métrica. O linguista estadunidense Chomsky chegou bem perto ao afirmar que há propriedades matemáticas em linguagens formais. A equação correta é: as propriedades matemáticas nos sons das linguagens formais. O que foi descoberto nos permite dizer que o que difere os povos é basicamente a forma de ver o som escrito. Mas como isso funciona? Essa equação permite decodificar o algoritmo de alguns dos maiores mistérios da humanidade, como, por exemplo, a Pedra de Roseta e o manuscrito de Voynich. Essa é a tabuada do inglês para o português, com 10 sons e 10 exceções. Da mesma forma, a tabuada do português para o inglês contém 10 sons e 10 exceções. O que difere as tabelas de uma língua para outra é a forma como cada povo enxerga o som escrito. E isso tudo representa apenas 5% do que foi descoberto. Isso não é ficção, é realidade. Estamos entrando numa nova era, a era do conhecimento perdido da humanidade.